Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou fazer um breve comparativo entre os celulares iPhone 11 e Galaxy S20 Plus. Por que deste comparativo? Porque eles são aparelhos de anos diferentes, de categorias até diferentes, seria mais justo até comparar o S20 Plus com o 11 Pro ou 11 Pro Max. Mas o que acontece? Estes dois aparelhos com 128 de memória interna estão com preço muito semelhante, tem uma diferença aí de, dependendo da loja, de uns R$200. Então faz sentido e muita gente tem perguntado sobre isso. Qual aparelho eu devo comprar? Porque os preços estão próximos, não porque eles são exatamente concorrentes. Então neste vídeo eu vou ajudar a fazer um comparativo, a mostrar prós e contras de cada um para ajudar na escolha, tá certo? Então vamos nessa aí. Bom, pessoal, então falar de especificações técnicas é um pouco até complicado pelo seguinte, nós temos diferentes tamanhos de memória RAM nos aparelhos, porque cada aparelho deste aqui tem um sistema operacional diferente que exige mais ou menos memória. Falando de desempenho, o desempenho desses dois aparelhos é muito semelhante, dá para ver principalmente por jogos pesados como o Grid Auto Sport, que é o que eu gosto de citar, porque é um jogo muito pesado, tem mais de 5 GB, você instalando todos os componentes, e assim, nos dois aparelhos ele roda liso, roda super bem. Então, falando em performance, você vai ter uma boa performance nos dois. Falando agora em qualidade de tela, obviamente aqui no aparelho da Samsung você tem uma tela maior, tá? Você vai ter uma tela que tem um aproveitamento até aqui em cima, né, na parte, no finzinho da borda, né? Então realmente é uma tela excelente. Estamos falando de 6.7 polegadas contra 6.1 do iPhone, então é uma diferença significativa. Além disso, aqui no iPhone nós temos uma tela que é LCD, que tem 321 ppi, e nós temos também uma resolução de 1792 por 828 contra uma resolução da tela do S20 Plus de 1440 por 3200 pixels e ainda uma densidade de pixels de 525, tá? E é uma Dynamic AMOLED. Então assim, a tela é uma outra categoria de tela. Realmente a tela da Samsung é muito superior, sim, tá? Só que no dia a dia, isso realmente faz diferença? Eu vou ser muito sincero. Obviamente, um celular ao lado do outro, obviamente, se você colocar um brilho mais forte, vamos tentar aqui melhorar o brilho, só para mostrar para vocês, tá? Então, eu não costumo usar o brilho no máximo, né? Não sei se vai ficar tão nítido, mas os dois brilhos aqui, ó, vamos tentar deixar os dois no máximo. Você tem uma tela mais brilhante, mais bonita, obviamente, no aparelho da Samsung. Só que no dia a dia, eu vou ser muito sincero, você acaba acostumando com a tela da Apple. A tela da Apple também é uma tela que você não enxerga pixel, que tem uma qualidade de imagem sensacional. Então, com o tempo, não faz diferença. Vou ser muito sincero, não dá para perceber, não é aquela coisa que você fala, gente, é muito pior, tá? Então, claro, quem é super fã vai falar, não, é pior, tal, é uma tela horrível, mas na prática não é. O que incomoda, sim, é a borda aqui na superior, o notch, quando você tem uma tela como essa, que vamos até colocar um pouquinho mais perto, ó, você tem zero praticamente, você não tem borda, olha, é uma tela que aproveita toda a parte frontal do aparelho. Não dá para você querer comparar com uma tela que tem esse tamanho aqui de borda, né, de notch na parte superior. Então, realmente é uma diferença muito grande e tem que ser observada. Não adianta querer também falar que é tudo igual, porque não é, tá? Mas questão de resolução, de luminosidade, dá para conviver numa boa com a tela do iPhone sem nenhum problema, tá? Prosseguindo aqui, outro item significativo, né, que vale a pena mencionar, são as câmeras. Tá? A câmera frontal do iPhone ela é um pouco melhor, né? Ela tem 12 megapixels com f.2
2.2, né? Eu ia falar 22, enquanto que com o mesmo f2.2 no aparelho da Samsung você tem 10 megapixels. Aqui o que acontece? Quem trabalha com produção de conteúdo sabe que a câmera do iPhone, as câmeras, né, são melhores otimizadas principalmente para stories do Instagram. Então você, ao compartilhar os seus vídeos, os seus stories ali, até fotos, você vai ter sim mais qualidade. Então isso é indiscutível e quem produz conteúdo sabe. Agora, quem produz conteúdo, assim, não é todo mundo. Muita gente, a maioria é um usuário comum. Para o usuário comum, na minha opinião, pouco importa. A diferença não é significativa, não é uma diferença que vai matar ninguém. Então, qualquer um dos dois aparelhos, qualquer desses aparelhos, o pessoal vai ficar super bem. Então, não chega a ser algo tão significativo, tão importante, tá? Aqui, nós temos um zoom ótico de 3 vezes, enquanto que no iPhone nós não temos esse zoom ótico de 3 vezes, então pode fazer aí uma diferença, tá? Falando de estabilização, os dois têm estabilização ótica. Falando de câmera, começa aqui f.1.8, quer dizer, no iPhone, tá? E f2.4 na segunda câmera. E aqui, obviamente, nós temos um conjunto de câmeras no S20 Plus muito mais robusto, com muito mais opções, com câmera f1.8, f2 e f2.2. Então aqui você tem um zoom ótico, você tem uma wide, a ultra wide, então você tem mais opções de câmeras aqui neste aparelho, então vale ressaltar. E o zoom de 3 vezes aqui contra, aqui desse lado você não tem este zoom, tá? Então é outra coisa que deve ser colocada aí na mesa para quem vai fazer a escolha entre esses dois modelos, tá? Seguindo aqui em frente, vamos ver, nós temos esse aparelho aqui gravando vídeos em 8K e esse aqui em 4K. Eu vou ser muito sincero, com 128 de memória interna, eu acho complicado gravar em 8K. E um cartão de memória para aguentar essa porrada tem que ser um cartão caro. Então não sei se é para todo mundo. E assim, é uma coisa que nem eu que produzo conteúdo trabalho com 8K, então não sei quem vai utilizar esse recurso. É legal ver o que ele faz, mas não é aquela coisa mais importante do mundo. Um recurso interessante é o slow motion, né? A câmera lenta. Aqui no aparelho da Samsung você tem 960 frames por segundo, enquanto no aparelho da Apple você tem 240, tá? Câmera frontal, os dois aparelhos gravam em 4K 60 frames por segundo, tá? E para finalizar, eu acho que uma diferença que no papel, né, na tabela é significativa, mas na vida real eu não senti grande diferença, é a bateria. Nós temos no iPhone 11 uma bateria de 3.110 mAh, enquanto que no aparelho da Samsung, no S20 Plus, nós temos 4.500. Chega um pouco mais longe sim o aparelho da Samsung, mas não faz feio o aparelho da Apple, tá? Então, agora vamos para um resumo do que fazer no caso dessa dúvida, né, de qual aparelho escolher, tá? Na minha opinião, eu acho que a aparência, obviamente, e os recursos, se for colocar no papel, ainda adicionando algo que eu não falei, temos o modo DeX aqui no aparelho da Samsung, que assim é super legal para você poder utilizar no computador, ele praticamente como um computador, né? Então, assim, é um recurso interessante sim, e pode ser muito útil em várias situações. Já fiz apresentação de trabalho com ele mais de uma vez, super útil. Então é um ponto interessante. E conjunto de câmeras eu acho que também leva. A bateria ele também leva aí uma vantagem. USB tipo C é uma vantagem interessante porque você pode ligar um adaptador e ligar um teclado, um mouse e outros periféricos com facilidade, coisa que não é tão simples no iPhone, tá? Você não tem esse adaptador, por exemplo, para fazer a leitura de um cartão de memória. É difícil, você não consegue. Aqui você consegue. Então, como conjunto, como hardware e até pensando em muita coisa de software, como o DeX que eu comentei, eu acho que o aparelho da Samsung é uma escolha mais acertada. Agora,
aonde o aparelho da Apple brilha, porque todos os aparelhos que eu sempre falo, eu gosto dos dois sistemas operacionais e vejo assim grandiosas vantagens nos dois. Então é muito bom você não ser radical para nenhum dos lados, porque você aproveita o melhor de cada sistema e não fica preso a uma marca, tá? O que tem de vantagem aqui na Apple? Primeira vantagem indiscutível, atualizações. Você vai ter atualizações aqui por 5 anos. Então é uma diferença grande. Enquanto você, nos aparelhos com Android, tem 2 anos de atualizações garantidas oficiais, aqui você tem 5 anos oficiais e quando sai para todo mundo de uma vez. Não é aquele negócio de você ficar numa fila e vai liberando aos poucos, como é em todo Android. Então, realmente, essa é uma vantagem muito legal dos aparelhos da Apple. Segunda vantagem, preço de revenda. Então, quando você decidir vender esse aparelho para partir para o próximo, você vai conseguir um valor bem superior ao valor que normalmente você conseguiria com um aparelho com Android. Então, esse é um ponto bem interessante, porque fica mais fácil de evoluir, de subir de modelo quando você consegue vender melhor o seu aparelho. Então, tem uma valorização bem legal. Outro ponto bem interessante para quem joga o Apple Arcade. Apple Arcade você paga R$ 9,00, R$ 9,90 e tem um monte de games, uma quantidade bem grande, sem propaganda, sem compras dentro do jogo, sem nada, só jogar e acabou. Então é muito interessante também. Outro ponto, se você trabalha com música, tá? Aqui, olha, você tem aplicativos da Korg, como esse primeiro aqui. Você tem aplicativos aqui, o MPC, você tem aplicativos da Fender, você tem aplicativos de várias marcas super conceituadas no mercado e de áudio profissional. Coisa que ainda, infelizmente, não chegou no Android. Então, se você quer trabalhar com música, mas assim, é coisa de qualidade. São aplicativos que emulam sintetizadores caríssimos com uma competência absurda, tá? Então, é outro ponto que deve ser colocado aí na mesa, porque realmente faz uma diferença enorme. E um ponto interessante também, os games, não só o arcade, né, que eu tinha comentado agora há pouco, os games de uma forma geral rodam muito bem, né? Rodam de uma maneira sensacional, super tranquilos no aparelho da Apple, coisa que nem sempre você tem num aparelho com sistema operacional Android, tá? Então, assim, os dois têm vantagens e desvantagens. Claro, essa questão, só para deixar bem claro, tá? Essa questão do desempenho dos jogos não é uma coisa que é vista neste modelo, tá? No S20 Plus você tem toda a folga do mundo para rodar o que você quiser, com segurança, com tranquilidade, tá? Então, realmente, neste modelo não é o caso. Claro, você não tem algo semelhante ao arcade. Claro, você não tem os mesmos aplicativos de música, mas quanto a desempenho, você também tem um desempenho redondo e eu diria, nos meus testes iniciais, até melhor do que o celular que eu sou super fã, que é o Note 10 Plus, tá? Então, eu acho que o que determina a escolha, em primeiro lugar, as atualizações e a revenda. Se isso é importante para você, vai de Apple. Ah, isso não é importante para mim. Eu prefiro ter mais liberdade para usar outros periféricos, para ter o modo DeX, para ter mais câmeras, para ter um hardware com maiores possibilidades de uso. Vai de Android, vai de S20 Plus. Basicamente, eu acho que a escolha deve ser feita com base nesses critérios, mas essa é a minha opinião, né? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo sobre estes dois aparelhos. Volto a repetir que o critério para fazer essa avaliação foi preço, tá? Então, eles ocupam posições diferentes na tabela. Isso é fato. Seria mais justo comparar o S20 Plus, obviamente, com talvez o modelo, nem vou dizer o Max, mas pelo menos o 11 Pro seria mais justo. Ou até o Pro Max, se bem que o Pro Max eu acho que ele está mais para o Ultra, tá? Mas, de qualquer maneira, os preços aí seriam bem diferentes e aí não faria sentido, não levaria a essa dúvida.
E esses dois modelos, eles estão levando as pessoas à dúvida, né, a essa questão de qual comprar por conta da proximidade dos valores. Então a proximidade dos valores é que fez esse comparativo ter todo o sentido, fazer sentido aí para este vídeo ser gravado, tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.